criado em Los Angeles, então para mim o inferno é uma autoestrada que não vai a lugar nenhum. Anda, anda, vai, anda logo, sai da frente. Que é exatamente para onde estou indo agora. Eita, ele tá indo pro inferno e você está começando Cultura HQ número 22. Se liga aí, vamos aí. Muito bem, caro leitor de quadrinhos, hoje nós vamos falar sobre essa revista aqui, ó, a revista Vingadores, número 10 de dezembro de 2019. Nessa revista aqui nós temos basicamente duas histórias. Uma história que fala dos Vingadores, essa nova formação que está rolando aí, e uma outra do Hulk. Hulk que inclusive está na contracapa. A primeira história chama-se Punhos de Sangue. E essa história traz todos os Vingadores atuais. Depois de uma crise que teve há pouco tempo, o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América tiveram que voltar com os Vingadores, que os Vingadores deu uma certa parada, mas agora eles tiveram que voltar, e nessa de voltar eles agregaram mais heróis. Então agora tem aí, fazendo parte dos Vingadores, temos aí o Pantera Negra, temos a Mulher Hulk, a Jennifer, temos o Blade e temos também agora o Motoqueiro Fantasma, exatamente. Também tem a Capitã Marvel, não podemos esquecer que tem a Capitã Marvel também. E nessa história aqui, aliás, essa história é uma das histórias que meio que coloca o Motoqueiro Fantasma no time, né? Ainda tá fazendo com que o Motoqueiro Fantasma entre no time dos Vingadores. E para isso, né, logo no começo da história aqui, nesse comecinho que a gente tava aqui dentro do carro, né? Você viu aí a gente dentro do carro, né, daquele trânsito desgraçado. Quem que tava dentro daquele trânsito? Justamente Robbie Reyes. Robbie Reyes é o atual Motoqueiro Fantasma. Lembrando que o Motoqueiro Fantasma é uma entidade, só que o problema é que quando o Motoqueiro Fantasma quer vir para o mundo dos humanos, ele então entra no corpo desse cara, e esse cara, essa pessoa, enfim, que ele acaba assumindo, ele vai pro inferno, ele vai lá pro inferno. Então esse cenário que você viu aí, de um monte de carro parado, é o inferno para aquele cara. Por quê? Porque o cara é de Los Angeles, cara. E se você já viu alguma coisa de Los Angeles, talvez você deve ter visto, por exemplo, um filme chamado L.A. La Land. L.A. La Land, ou também conhecido como La La Land, que é um filme musical. Esse filme musical mostra, logo no começo, uma ponte extremamente parada. Uma ponte... Não, a ponte está sempre parada, claro. Mas uma ponte com os carros todos parados em cima dela, né? E é um trânsito desgraçado. E isso parece ser muito comum em Los Angeles. E todo mundo lá reclama desse trânsito desgraçado nas pontes de Los Angeles. E aqui, claro, não foi diferente. Aqui você pode ver essa ponte desenhada, que ela tem os mesmos formatos das pontes da autoestrada de Los Angeles. Beleza, então aqui você já sacou então qual que é essa. Essa história é um pouco complicada porque ela tem que trazer bastante informação em poucas páginas. Os créditos por essa história, Punhos de Sangue, são de Jason Aaron e David Marks. Muito bem, esses caras eles conseguiram criar essa história aqui, mas tiveram que colocar várias histórias juntas para caber nessa revista. Logo no começo mostra o Robbie Reyes ainda aí delirando aí no meio do inferno e ele não sabendo o que está acontecendo. Porque assim, um pouco antes dessa história aqui, acontece que a Legião dos Mortos-Vivos entrou para fazer o escarcéu, cara. E aí, claro que o Blade tá no meio do jogo, ele acaba entrando na história também. E o Drácula, cara, o grande mestre Conde Drácula lá da Transilvânia aparece aqui nessa história também. Só que o Conde Drácula já tá tiozão, já tá naquele esquema tiozão, mas ele ainda é poderosaço. E aí ele tá querendo meio que parar com esses negócios e tal, ele tá querendo um pouco de paz, mas essa turma da Legião dos Mortos-Vivos não tá nem aí não. Então eles pegam o Conde Drácula, prende o cara tá preso, né? O cara tá preso nas mãos da Legião dos Mortos-Vivos. Mas o legal aqui, por exemplo, nessa Legião dos Mortos-Vivos tem um tal do Coronel das Sombras. O Coronel das Sombras é um cara extremamente esquisitão aí, né? Mas poderosaço também. E que anda com um ser junto dele nas costas, parece um gato de estimação, mas é um ser estranho, parece um alien. A briga como é entre os mortos-vivos, então acaba que o Blade tem uma função muito importante nessa história aqui, Punhos de Sangue, né? O Blade é realmente fundamental, né? Lembrando que o Blade é aquele cara que ele é um meio vampiro, um cara realmente muito louco, e é legal você ver o Blade na capa, né? Porque o Blade tá aí, ó, né? Quem lembra do filme do Wesley Snipes, tá aí, ó, também mais uma referência também aqui no Cultura HQ. Então é o seguinte, nessa história aqui, Punhos de Sangue, existem três
três histórias paralelas rolando simultaneamente, né? Então você tem uma história passando dentro do inferno, na cabeça do Robbie Reyes, né? O que está acontecendo lá dentro, ele parado lá naquele trânsito, preocupado com o que estava acontecendo com o corpo dele no mundo real. Então você tem uma outra parte aí da história, que é justamente o Motoqueiro Fantasma ajudando a Legião dos Mortos-Vivos a tentar brigar com os Vingadores, mas cara, ele tinha que estar brigando do lado dos Vingadores, e ali como ele tá meio possuído, ele não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Só que ainda tem mais uma história, que é a história do Conde Drácula preso, amordaçado e passando um veneno animal na mão da Legião dos Mortos-Vivos. E cara, a galera tá querendo o reinado do Conde Drácula, e os caras estão fazendo de tudo para que isso aconteça. É interessante, então, ou seja, essas três histórias estão rolando paralelamente. Aí perto do fim, então, a própria Legião dos Mortos-Vivos entende que os vampiros que tinha no mundo já estavam sendo dizimados, e eles falam, não, tem que refazer uma nova seleção aí. Se liga, então eles fizeram mais algumas coisas aí na frente, então tem mais uma historinha, e tudo isso envolvido em pouquíssimas páginas. Por isso que as tretas acontecem em 2, 3 páginas, depois eles mudam, já vão pro lado do Conde Drácula, que aparece mais em 2, 3 páginas, depois eles voltam pro inferno, que estão 2, 3 páginas, depois volta pra treta, que volta 2, 3... Então, ou seja, ficou tudo meio junto, mas deu pra ver como é que tava aí, nesse momento delicado. É isso aí, isso é o Punhos de Sangue. Beleza, esse é o Punhos de Sangue, veja, uma pequena revista que está dentro da número 10 dos Vingadores de dezembro de 2019. Além dessa história, tem também a história do Hulk, com o título Última Chamada. Aqui ele tem esse nome porque o Bruce Banner, ele tá cabisbaixo, cara, porque, cara, como sempre, né, Bruce Banner é um cara depressivo, né, já todo mundo sabe que quando ele não é o Hulk, ele é um cara depressivo, ele é um cientista extremamente nerd, extremamente inteligente, extremamente, absolutamente pra frente, mas depressivo. Só que essa Última Chamada aqui é um conto do Hulk que coloca o Bruce Banner meio que lembrando do passado dele com a Betty Ross. Porque aqui nessa história a Betty Ross já não existe, a Betty Ross já morreu, ela já passou por várias coisas, já teve problemas com raios gama também, já passou por... Aqui conta a história realmente dele com a Betty Ross meio que desde o início, desde quando ele conheceu a Betty Ross lá na casa do pai da Betty Ross, que é militar, né, e que fazia parte de um monte de projeto, que inclusive um dos projetos estavam envolvidos justamente os raios gamas que acabaram afetando o Bruce Banner mesmo. Então ele já conhecia a Betty Ross lá de trás, e é interessante que aqui mostra toda a trajetória, o casamento dele, a vida dele, como é que tava. É legal, é uma história bem legal, a história foi bem contada, e é interessante porque foi contada de um jeito diferente, é um jeito assim, ele pega no roteiro aqui, aliás, vamos dar os créditos dessa história, o roteiro é do Peter David e os desenhos de Dale Kaye. Esses dois aqui fizeram um desenho muito bom, a história muito legal. Pegou o cara deprimido, ligando pro trabalho, onde a esposa recém-falecida, enfim, a esposa falecida, trabalhava, falou com algumas pessoas que conheciam a esposa dele, e assim ele consegue um pouco mais de tranquilidade no coração dele, que tá um pouco, né, perturbado, né? Consegue ver um pouco mais de sentido na vida dele, que ele estava bastante perturbado, né? Então é interessante aqui, cara, bastante interessante. Você tem histórias realmente incríveis aqui, porque mostra o casamento, né, de Bruce Banner. Aqui também mostra também um momento em que o MODOK atrapalhou também um pouco a vida do Bruce Banner, justamente transformando a Betty Ross em uma outra coisa também verde, alada, que gerou um monte de problema ali para ele. E o curioso dessa história também, do Bruce Banner, é que realmente a gente percebeu dentro dessa revista que nós estamos lendo aqui no Brasil, que tinha uma página de propaganda no meio da história. Estranho isso, porque a revista já é pequena e tem uma página de propaganda no meio da história. Legal, a gente foi pesquisar isso direito, viu que lá fora tinha uma página inteira falando de outras coisas, outras formas que ele, Bruce Banner, tentou se matar, mas não conseguia, porque o Hulk sempre o salvava. Tanto é que tem uma frase importante nessa história que diz que o Hulk, né, não é a personificação do medo ou da raiva dele. Ele, na verdade, é a personificação da vontade dele de viver. Isso ele fala em 2 páginas, e a gente vê aqui as páginas onde ele tenta saltar,
onde ele se joga, mas no final das contas ele se joga de um penhasco, mas lá embaixo acaba que ele sai vivo porque o Hulk o deixa vivo. Só que a gente, pra gente aqui no Brasil ficou só nisso. Só que agora vendo a revista americana, eu percebi que lá eles fizeram uma página, que é justamente a página que aqui veio propaganda, mostrando as formas que ele tentou se matar. Veja aí, né? Tem essa cena onde ele tenta tomar umas pílulas para se matar e depois o Hulk acaba cuspindo as pílulas, onde ele tenta dar um tiro na boca dele e o Hulk cospe a bala depois, né? Onde ele tenta se cortar, corta o punho, corta os pulsos, mas o Hulk vai lá e se regenera. O que é curioso é que aqui no Brasil isso você não vai ver. Isso você não vai ver. A revista brasileira, essa edição aqui, não tem esses quadrinhos. Foram cortados, foram editados, talvez, não sei porquê, talvez por conta de ter a presença de um revólver, não sei qual o motivo, mas eles simplesmente tiraram essa página da história. É interessante e é legal você saber disso também, beleza? Muito bem, então desde a edição passada a gente separa sempre um quadrinho da revista que a gente está lendo para destacar e dizer que é o quadrinho da edição. E o quadrinho do dia aqui é esse quadrinho que você está vendo agora aí. Um quadrinho muito importante, mas que determina meio que a chegada do Motoqueiro Fantasma mesmo, né? A aceitação do Motoqueiro Fantasma e dos Vingadores com a presença do próprio Motoqueiro Fantasma, o Robbie Reyes, já não possuído, ele como o humano Robbie Reyes, e o Capitão América abraçando o Robbie Reyes e dizendo, cara, relaxa, mano, relaxa, que todo mundo já passou por um veneno parecido com esse aí. Todos nós já tivemos um problema de ficar doido e ficar batendo no nosso próprio time. Ele consegue fechar uma problemática que a volta do Robbie Reyes do inferno para o mundo real, o trauma que ele está tendo, o medo que ele está tendo, o medo de não ser aceito que ele está tendo e o abraço do Capitão América para dizer, cara, relaxa, isso acontece com qualquer um. Beleza? Muito bem, então o Cultura HQ dessa vez foi apenas para comentar a revista mensal. Lembrando que agora a gente vai sempre falar das revistas mensais, conforme a gente vai lendo, porque assim a gente vai trazendo informação e quando a gente fechar um arco de alguma coisa, a gente faz um especial e fala mais a respeito daquele arco. No momento, é isso que a gente está vendo, a gente está fazendo como se você tivesse ido numa banca de jornal e pego uma revista, pegou uma revista, qual revista você pegou? Essa aqui é a número 10, tá? Ok? A número 10 que foi de dezembro de 2019, tá? Então, ou seja, toda edição do Cultura HQ, nós vamos pegar então agora uma revista ou um encadernado e vamos falar a respeito dele, das histórias que tem nele. E assim a gente vai atualizando você no que está rolando nos quadrinhos aí. Muito bem, caro leitor, chegamos ao final de mais um Cultura HQ, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, marque o sininho, né? Divulgue para seus amigos, assine o canal e vamos para a próxima. A gente se vê nas páginas dos quadrinhos. Até mais!